Bem, estamos de volta no segundo bloco do debate RJ, falando com o deputado Paulo Ramos e com os convidados Bruno Sereno, presidente da Juventude Socialista da capital, e com Everton Gomes, membro da direção nacional e ainda presidente estadual da Juventude Socialista do PDT no estado do Rio de Janeiro e mestrando em ciência política da UFF e bacharel em direito pela UFRJ. Nós estamos falando sobre a participação dos jovens na política. Bruno e Everton, o que motivaria então o jovem a entrar na política, na análise de vocês? Olha, a gente pode dizer aí que as dificuldades do dia a dia da juventude, elas são um grande elemento motivador para que esse jovem esteja iniciando na política. Numa recente pesquisa que nós acabamos de citar, tem uma frase de um jovem paraguaio que dizia que a juventude e o jovem ao mesmo tempo ele é uma esponja e ele é uma fonte, né? Esponja no sentido que ele absorve de forma mais intensa, né, toda a problemática social. O desemprego atinge mais fortemente ao jovem, a discriminação, a violência, e ele ao mesmo tempo é uma fonte, né? Fonte no sentido que ele que tem a maior capacidade de gerar e garantir soluções inovadoras e criativas para transformar todo esse quadro social complexo que nós temos aí. Então, por conta disso, frente a essas realidades e dificuldades impostas à sociedade como um todo, o jovem tem que observar o seu papel como protagonista e, a partir disso, começar a integrar a política, o espaço político, da maneira que ele melhor entender, ou no partido político, ou no movimento estudantil, ou no movimento ecológico, ou no movimento cultural. São várias as formas que ele pode estar vindo a integrar o movimento político. Isso sem agressividade, não é, Everton? Isso... Tem alguns que encaminham-se, né? Penetram pelo caminho da agressividade, não serve, né? Não é necessário, né? O debate das ideias, né? Não é necessário que seja realizado com agressividade. A agressividade controlada, né? Vamos utilizar esse termo, perfeito, até pode ser utilizada, mas para a gente romper as barreiras que possam estar impedindo o avanço, né, dos fatores sociais aí, das condições sociais. Essa é uma agressividade positiva, né? Uhum. Não é necessário uma agressividade negativa, né, de violência e tal. Essas coisas afastam mais do que podem estar trazendo jovens. Tem razão. E aí, Bruno? Eu acho que as revoluções elas têm que ser feitas nas ideias, né? A ideia, quando ela é boa, ela acaba se impondo por si própria. Eu acho que essa questão do jovem, né, a inserção dele na política, foi um trabalho feito aí desde a ditadura militar pelos grandes meios de comunicação de afastar não só o jovem, mas toda a sociedade do cenário político, né? E feito um trabalho muito grande de desacreditar, né, dos nossos políticos. E existe aquilo, né? Em toda profissão você vai encontrar o bom profissional e o mau profissional, evidente, né? Eu acho que um exemplo disso, e é por isso que a gente trabalha pelo PDT, que nós concordamos com as ideias, primeiro, do nosso maior comandante, que foi Leonel de Moura Brizola, né? E temos parlamentares como o deputado federal Brizola Neto, o deputado estadual aqui, Paulo Ramos, né? Que representam realmente as ideias e as bandeiras do partido. Agora, Bruno, no seu foco, qual seria assim, o papel da juventude nas mudanças em curso em nosso continente? Bom, a juventude ela tem que estar aliada, né, a esses programas, estar participando da construção desses programas, né, que a gente chama que são políticas públicas de juventude, para poder estar inserindo a juventude, a estar participando dessa elaboração e estar trazendo também um foco de juventude. Foi o que o Everton falou. Nós temos muitas ideias inovadoras, né, que às vezes podem ser muito bem utilizadas, mas a gente não tem o espaço de estar chegando até essas pessoas para estar tentando divulgar essas ideias. Isso mesmo. Agora, deputado Paulo Ramos, seria possível falar de uma identidade de situação juvenil sul-americana? Há necessidade de, assim, diria, políticas públicas da juventude? A necessidade, claro que há. Nós não temos percebido ainda uma espécie de integração, porque a juventude foi afastada. É preciso que cada um se expresse dentro da sua própria realidade e busque um intercâmbio. Quer dizer, congressos, tem havido muitos encontros. Aliás, os encontros quase sempre são promovidos naqueles países onde há um certo esforço de mudança. Eu, por exemplo, posso dizer que eu vejo na Venezuela um esforço muito grande de congregar a juventude sul-americana. Porque quando fala aqui na não violência, na não agressão, nós não podemos afastar o processo revolucionário. A revolução
pode não acontecer pelas vias democráticas. Olha, imaginar que aqui no Brasil, o Brasil fez, depois de uma resistência muito grande, de uma luta muito grande, para superar o regime autoritário, o Brasil, o povo brasileiro, elegeu uma constituinte, elaborou uma Constituição, depois de mais de 20 anos de luta, anistia e constituinte. A Constituição não entrou em vigor. Olha. Então, todo o esforço para mudar pela via democrática deu em nada. A Constituição não entrou em vigor. O primeiro presidente da República, eleito, depois de elaborada a Constituição, foi absorvido, foi cooptado pelo modelo completamente liberal. Aniquilou, começou a entregar o patrimônio nacional, privatizar tudo. E depois vem o seguinte, ainda estupra a Constituição. Para quê? Para acabar com o monopólio estatal do petróleo, das comunicações, a nacionalização do subsolo, a bandeira nacional na navegação de cabotagem. Quer dizer, o Estado se distanciando cada vez mais de um projeto que impõe o controle de setores estratégicos, mas o Estado também se afastando de suas responsabilidades públicas na educação, na saúde. Quer dizer, quando eles falam em políticas para a juventude, devem ser políticas públicas abrangentes, compreendendo que o jovem deve ser preparado para ingressar no mercado de trabalho. Mas ele deve ser preparado num regime de liberdade, onde ele possa conhecer a realidade. Eu tenho certeza absoluta que hoje no Brasil existe uma frustração muito grande e que envolve principalmente a juventude com o processo democrático, entre aspas, pelo qual nós passamos. Porque foi um processo que, na sua base, aniquilou a juventude. No momento de recuperar a juventude para a participação, eles empurram a juventude a cada dia para uma desilusão maior, como se a participação não pudesse representar a influência na transformação. Muito bem. Bem, o outro intervalo vem aí e voltaremos logo em seguida. Aguarde só um instante.